Feliz sábado. Só coisa boa estar aqui, né? Vendo pessoas na nossa frente aqui sentadas, podendo adorar a Deus aqui no templo, né? É realmente muito bom, muito agradável depois de tanto tempo assim, em pandemia, a gente poder ver os rostos das pessoas. Agradável e gratificante, né, Álvaro? Com certeza. É uma bênção a gente poder estar se reunindo para falar a respeito das coisas de Deus. É uma demonstração do poder de Deus, não é isso também? Sim, com certeza, sem dúvida alguma. Meus irmãos, nós estamos estudando uma lição que tem como tema geral descansando em Cristo. E claro que toda a lição, ela vai nos levar a uma reflexão a respeito de como nós entendemos o mundo em que vivemos, a maneira como nos portamos aqui e a maneira como devemos valorizar aquilo que Deus nos concedeu como uma bênção e que muitas vezes a gente quer, né, de certa maneira, ir para outro caminho que não a ordem que Deus nos deu. E especialmente com relação ao mandamento, ao quarto mandamento, né, que muitos chamam de um mandamento esquecido. Então, toda a lição ela deve ser pensada tomando em consideração, sim, o sábado, né? Aí, semana passada nós vimos a respeito de um mundo que não para, né? Um mundo que está constantemente em movimento. Vimos a respeito daqueles primeiros momentos a partir da criação. E nessa semana nós vamos estudar um pouco a respeito da inquietude que o povo de Deus, né, Álvaro, tinha lá no deserto. Né, toda aquela trajetória que o povo fez no deserto após o cativeiro egípcio, certo? E aí eu gostaria de começar só comentando rapidamente o nosso verso para memorizar, né? O verso que é o verso-chave, está lá em 1 Coríntios 10, verso 11. Diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, toda aquela narrativa bíblica, né, Paulo está dizendo para os coríntios que elas são para que nós possamos usar como exemplo e como advertência para a gente não cometer os mesmos erros que foram cometidos. E aí vem a questão da inquietude e da rebeldia, né, Álvaro? Então, assim, de primeira, o que a gente pode aprender com a experiência no deserto, aquela trajetória do povo de Deus, o povo de Israel, lá no deserto? Sim, primeiro, assim, o que eu gosto de pensar é que realmente viver no deserto é muito ruim. Realmente, você pensar que tinha pouca água, provavelmente até para beber era racionada a água, e nós aqui que somos brasileiros, nós, por exemplo, temos o costume de pelo menos tomar banho todo dia, né? Então, já pensou você não poder tomar seu banho todo dia? Eu acho que isso já estressaria pelo menos metade das pessoas, no mínimo metade das pessoas já ficariam estressadas. E além disso, tinha poucos recursos também, não tinha como plantar, não tinha como a pessoa vislumbrar se estabelecer naquele lugar. Até elas sabiam que não iam ficar ali, mas elas já passaram ali por 2 anos, né, por volta até chegar e ver ali Canaã. Mas era muito ruim. Então, assim, se você pensar só por esse lado, você pensar, mas ele tinha motivo, né, para reclamar, assim, tinha motivos porque estavam inquietos. Mas aí também vem o outro lado. E eu assim, penso que, na verdade, o povo de Israel era um povo muito reclamão. Sim. Não sei, assim, se você parar para pensar, o povo de Israel, eu acho que está no auge da inquietude, né, da reclamação do povo de Israel. Por quê? Porque eles eram escravos. E, com certeza, a gente percebe por todos os relatos da história que ser escravo é uma vida realmente, assim, muito difícil. Seria uma vida até desgraçada, vamos dizer assim. E a vida deles estava na mercê de várias coisas, entre elas até do querer do faraó. Que foi até lá em Êxodo 5, a gente consegue ver justamente isso, né? Quando o faraó diz que agora eles vão ter que... Não, eles estão querendo sair, então é porque tem muito tempo sobrando, deixa eles pegar as palhas agora, né? Vocês agora estão muito tranquilos, estão fazendo muito pouco. Então, assim, todo momento a gente vê o povo de Israel reclama. Todo momento. Então, saiu do Egito, foi lá na beira do Mar Vermelho.
Chega o exército do faraó e reclama com Moisés. Moisés abre o mar, atravessa o mar vermelho e Península do Sinai, água amarga, reclama com Moisés. Aí Moisés abre o mar? Não, Deus abre o mar, né? Desculpa, é só... Então Deus transforma a água amarga em boa. Então tudo eles reclamam e até começaram a inventar história. Como assim começaram a inventar história? Ah, como era bom quando eu estava em Egito. Lá a gente comia carne, o peixe era de graça. Já pensou você lembrar de um momento que você era escravo e dizer que isso era um momento bom? Então, realmente, o povo de Israel era um povo muito reclamão. E a gente tem muito a aprender com isso. Porque nós às vezes somos assim, muito reclamões. A gente, às vezes, até inventa, como eles inventaram que a vida no Egito era boa, a gente começa a inventar que alguma coisa antes era boa, que agora, infelizmente, por algum motivo, a pandemia, por exemplo, antes a vida era muito boa, a pandemia veio estragar tudo. Não, a pandemia é muito ruim, realmente. A gente não está vivendo um momento bom. Mas o momento bom só vai vir quando Jesus voltar. O antes também era muito ruim. A gente não pode ficar querendo voltar ao antes, a gente tem que querer avançar. É verdade, Álvaro. A gente às vezes tem... Acho que o povo de Israel estava passando um pouco... eles não conseguiam ver além da prisão, né? Eles tinham passado tanto tempo em cativeiro, eles tinham passado tanto tempo naquela prisão, que a vida deles parecia se resumir àquilo, né? Aquela prisão. Eles não conseguiam enxergar algo fora daquela prisão, né? Eles não conseguiam enxergar algo melhor, e aí Deus proporciona isso para eles, que foi a experiência do deserto, né, Álvaro? E aí acho interessante, porque muitas vezes a gente pensa de fato que o deserto, ele é feito necessariamente para algo ruim. De fato, não é uma experiência tão boa você estar no deserto, né? Especialmente o povo de Israel que passou 40 anos. Mas o deserto, na Bíblia, muitas vezes ele tem a conotação de comunhão. O povo de Israel passou tanto tempo ali no deserto porque havia uma necessidade de comunhão. Jesus fez isso, né? Ele se retirou por 40 dias para o deserto, para quê? Para ter comunhão com Deus. Então, a ideia de Deus de deixar o povo de Israel ali era para que eles tivessem mais comunhão com Ele. Moisés tinha feito a mesma coisa antes. Moisés tinha ficado anos no deserto, para que pudesse ter uma comunhão com Deus. Então, às vezes, assim, uma coisa que parece ruim é a manifestação da graça de Deus. Não é só que Israel não conseguia enxergar a graça de Deus por trás daquela libertação. Eles esqueciam muito rapidamente, né? E às vezes a gente esquece muito rapidamente as bênçãos que Deus nos dá, porque a gente só foca no problema. A gente só foca na situação ruim. A gente não foca, por exemplo, que Deus fez o povo inteiro atravessar. Ele salvou o povo do anjo destruidor na época das pragas que tinham acontecido no Egito. Então, tanta coisa Deus tinha feito pelo povo, eles só conseguiam enxergar a coisa ruim. Então, assim, eles viam, por exemplo, o maná e eles achavam aquilo ruim. Eles lembravam, o peixe, os pepinos, a carne, né? Então, assim, eles não conseguiam enxergar no maná a providência de Deus. Porque o maná, ele tem um significado mais profundo, né, Álvaro? O maná, ele significa, obviamente, que Deus ia saciar a fome física, mas espiritualmente também seria a fome espiritual que ia ser saciada do povo, né? Mas o povo não tinha essa visão espiritual, porque a lição, ela justamente vai trabalhar isso. O povo não tinha maturidade espiritual. E porque não tinha maturidade espiritual, estava em desvantagem no quesito fé. A fé deles era muito baixa e isso levava a outros fatores que eram desencadeados, como, por exemplo, o descontentamento que eles tinham constantemente, né? Eles eram constantemente insatisfeitos, eles nunca estavam insatisfeitos e às vezes parece que isso é a gente, né? Álvaro, a gente abre o guarda-roupa, tem lá peças e mais peças e mais peças de roupa, eles não têm o que vestir. Não é assim? O guarda-roupa está assim, já pedindo para você doar suas peças de roupa, já está pedindo. Mas você diz, eu não tenho roupa para vestir hoje.
Não é? Então, assim, essa na verdade, uma representação da própria natureza humana, né? E, assim, uma coisa que assim, eu acho interessante disso é que, na verdade, justamente pela falta de fé, fica mais fácil a pessoa querer uma vida em que ela não precisa tomar decisões. Assim, ela sabe que amanhã ela vai sofrer, mas ela sabe que ela vai sofrer. Ela sabe o dia de amanhã, do que realmente confiar que Deus vai fazer alguma coisa que ele não sabe ainda o que é. Então, a falta de fé torna mais fácil uma vida ruim do que uma vida que a gente espera que Deus vai fazer na nossa vida, coisa boa. Pois é, a gente não consegue enxergar algo bom no futuro, né? A gente não consegue ter uma visão de futuro positiva. A gente só acha que vai ser coisa ruim, porque a gente só foca naquilo que é ruim, né, Álvaro? Só aquilo que é negativo. E aí o povo, claro que Deus não ficou, ele não é indiferente às nossas necessidades, né? Não é de maneira nenhuma. Então, o que foi que ele fez? Ele mandou codornizes, né? Ele providenciou. Mas aquele evento, por exemplo, ele mostrava como muitas vezes aquilo que a gente pensa que é a razão pela qual nós estamos descontentes, na verdade tem raiz mais profunda. Parecia que eles estavam passando fome, quando não estavam, mas na verdade aquilo já era um indício de uma rebelião contra Deus. Com certeza. Né, que já estava acontecendo. E aí a gente consegue ver, olha só, é uma crise na própria liderança, né, Álvaro? A gente consegue ver uma crise na própria família de Moisés, né? Ninguém escapa, na verdade, né, a essa realidade. Então, o que é que a gente pode aprender da história de de Arão e Miriam, né, com relação a essa inquietude rebelde que eles tinham? Assim, primeiro, a gente tem que lembrar que eles são o que nós somos hoje, né? A gente continua tendo esse espírito de rebeldia. Não é que a gente vai estudar para não fazer, a gente já faz. A gente já tem esse espírito em nós. É o próprio pecado que coloca isso dentro de nós. E só tem uma maneira desse espírito, né? A gente conseguir driblar ele, vamos dizer assim. Mas, de fato, acho que no caso de Miriam e de Arão, um fato assim bem marcante que a gente às vezes tem que lembrar, que tem que tomar para a nossa vida, é justamente essa parte da liderança, que as lideranças às vezes sobem na nossa cabeça. Apesar de que Moisés era o líder de fato, ele tinha ali nos irmãos, né, tanto em Miriam como em Arão, um braço direito, vamos dizer assim. E aí, quando começa essa liderança, Moisés a repartir essa liderança, eles começam a pensar, peraí, mas e eu? Eu era tipo o segundo ou terceiro lugar, na liderança aqui de Israel, agora eu vou ser menos de 70 para lá. Então, peraí, eu tô caindo aqui, peraí, vamos fazer alguma coisa aqui. Tá, aí começaram a procurar algum motivo para reclamar. Porque, de fato, não havia motivos de reclamar. Então, procuraram. Então, peraí, aconteceu alguma coisa aqui, o que é que aconteceu? Vamos tentar lembrar. Aí, viu, peraí. Moisés foi aconselhado pelo sogro a dividir. Então, a culpa é do sogro. Aí, quem é que está aqui próximo do sogro? É a esposa de Moisés, pronto. A culpa é dela. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar Moisés, a culpa é da esposa, ele tem um esposo que não é israelita, certo? Vamos tirar Moisés, vamos escolher um novo líder, pronto, resolvemos o problema. Aí esse novo líder vai tomar todo o poder na mão dele e nós vamos ser, de novo, o segundo e terceiro. É mais ou menos isso que aconteceu. E não é isso mesmo que muitas vezes acontece na nossa vida hoje? Muitas vezes a gente não quer ter o poder nas nossas mãos. A gente não quer simplesmente perceber que a gente tem hoje um status e que se acontecer alguma coisa, esse status vai desmoronar. A gente está muito ligado às aparências, que é justamente o que eu vejo em Miriam e Arão nessa história. Pois é bem isso mesmo, né? Assim, a gente quando quer fazer uma coisa, a gente tem essa capacidade de encontrar desculpas, né? O problema deles era que eles estavam enciumados com o poder de Moisés, tanto que eles dizem assim, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Quer dizer, Arão e Miriam, eles estavam, será que a gente também
não pode ser usado como Moisés, só ele, no final das contas, né? Só ele que tem poder, só ele que leva os louros de tudo que está acontecendo, como se fosse fácil para Moisés, né? Porque Moisés chegou um momento que ele disse para Deus: Senhor, por que o Senhor colocou esse peso? O que foi que eu te fiz, Senhor? Para o Senhor me colocar à frente desse povo, né? E aí Arão e Miriam, eles ficam só olhando para a parte da liderança, né? E aí eles arrumam uma desculpa, inventam isso que era Zípora, né? O problema era com Zípora, e na verdade era que eles estavam com inveja, eles queriam poder. E aí Deus manda, né? Na mesma hora, imediatamente, Deus manda o que a gente chama uma resposta, né? Imediata, que é a lepra que cai sobre Miriam, né? Ela se torna leprosa e todo mundo, que machista, né? Por que não sobre Arão? Arão também não pecou? E não se trata disso, né? Na Bíblia a gente tem que entender, quando a gente vai pesquisar biblicamente, a ordem dos nomes que aparecem, elas são importantes, tá? Então, o fato de que o nome de Miriam aparece primeiro, é porque ela influenciava o irmão. Provavelmente isso partiu dela. Essa ideia, né, partiu dela. E Arão era muito influenciável, né? Arão já tinha, lá no deserto, lá antes do Sinai, né, ele tinha já ido junto com o povo para fazer um bezerro de ouro. E aqui ele vai, aparentemente, na onda da irmã. E se a lepra recaísse sobre ele tinha a função de sumo sacerdote, ele não ia poder oficiar no templo. Então, a resposta foi para Miriam. Mas esse não é o problema, essa não é a questão, eu acho, não é o tópico aqui. O tópico principal que eu acho que a gente deveria pensar nessa história é o que acontece, é o desdobramento disso aqui, né, Álvaro? Porque o que acontece, a gente vê agora que surtiu efeito o castigo, né? Miriam se arrepende, Arão se arrepende, e a gente vê que eles são levados à oração. Isso. E assim, só comentar um pouco também que essa história também nos faz refletir sobre o comportamento do próprio Moisés, né? Porque você pensar que Moisés era um jovem que tinha um sangue quente na época que a gente sabe da história, né? Ele matou um egípcio porque ele estava açoitando um israelita, então ele tinha um sangue quente. Ele era como a gente chama aqui, né? Ele era arretado, vamos dizer assim. Então, Deus levou justamente ele para o exército para ensinar justamente isso. E aí a gente percebe agora que ele já tem outro comportamento. Agora, o que é que ele faz? Qual é a reação dele? A maioria de nós aqui, com certeza, se está falando da minha esposa, eu fico bravo. Eu fico... a chaminé fica apitando aqui. Já Moisés, ele deixou que Deus tomasse controle da situação. Não foi ele que foi lá atrás de Miriam e Arão, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo aqui? Vocês estão falando da minha esposa, não pode... Não. Ele disse, espera aí, Deus vai resolver. Eu não preciso fazer contenda, eu não preciso responder na mesma moeda. Deus vai resolver. E aí Deus resolve, né? E aí, depois que Deus faz isso tudo, ainda tem mais outra coisa que a gente pode aprender com Moisés, que é justamente ele intercedendo pelos irmãos. Que aí ele começa a orar, Senhor, perdoa eles, né? Eles erraram, mas todo mundo erra, perdoa eles. Então, Miriam foi curada justamente obviamente, porque ela se arrependeu, mas também pela intercessão do próprio Moisés. Pois é, a lição ela vai nos trazer uma reflexão sobre isso, né? Ela diz assim, embora seja fácil criticar a liderança da igreja, como aconteceu, né? Nossa igreja e nossa vida espiritual não seriam melhores se intercedêssemos em favor de nossos líderes, mesmo quando discordamos deles, né? A gente às vezes parte para murmurar, para falar mal, para influenciar outros irmãos a enxergar tal líder ou tal irmão de forma negativa, sob uma luz negativa, e às vezes a gente esquece de orar pelo líder, pelo irmão, e aí a gente começa a se tornar canceladores, né? Essa é a moda, né, Álvaro? A cultura do cancelamento. Essa semana, inclusive, a gente teve um exemplo muito interessante dessa cultura do cancelamento. Vou falar brevemente aqui sobre uma live que aconteceu num canal, né, bem conhecido, e aí houve uma reação. Eu fui olhar
a reação, porque eu não concordo com praticamente nada do que foi falado nessa live específica, que alguns irmãos devem conhecer, e que foi veiculada no YouTube de uma pessoa muito famosa da nossa igreja, né? Talvez a mais famosa da nossa igreja. E eu não concordo com as ideias, mas eu fui olhar os comentários como o povo de Deus está raivoso. Meu Deus do céu, eu fiquei mesmo impressionada em ver como os irmãos, eles não conseguem agir com misericórdia. E começam a falar coisas assim, e se assemelhar ao comportamento do mundo. Nós que deveríamos tratar com sobriedade, com amor, claro que não passando a mão na cabeça, sendo firmes, obviamente, mas tem coisas que a gente não pode dizer, tem coisas que a gente realmente não pode fazer contra um irmão, porque você pode colocar aquele irmão, talvez até fora do alcance daquele momento imediato. Então, assim, a gente tem que aprender a orar antes da gente começar a falar mal de um ou de outro e de sair criticando, né? Crítica não é um problema, né? Porque criticar é o quê? É você analisar com critério. Só que a gente usa a crítica para apedrejar, né? Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Michael está aqui, tá comentando. Hoje eu estou sentindo que o nosso chat não está muito movimentado. Os irmãos aqui, vocês podem participar, viu, meus irmãos? Podem participar. Se quiserem fazer algum comentário, é só dizer que o microfone vai até vocês. Michael está dizendo aqui, acredito que oramos muito pouco pelos nossos líderes, e é verdade, né? A gente ora muito pouco, não só pelos líderes, porque o líder ele está mais exposto, mas a gente ora pouco pelos irmãos, né? A gente ora pouco pelos irmãos, pela vitória dos irmãos, a gente só ora pelos problemas dos irmãos. A gente ora até pouco por nós mesmos. Até por nós, é verdade, Álvaro. A gente ora pouco até por nós. Então, assim, a gente começa a ver na história de Israel que aquilo não vai levando para um caminho bom. Apesar de que esse aqui teve um desfecho positivo, né, a história de Arão e de Miriam, a gente percebe que mais lá na frente a gente vai ter uma outra situação em que o povo estava extremamente inquieto e isso levou o povo a tomar uma atitude muito temerária, né, que é a história dos espias, né? Então, assim, o que é que a gente pode aprender dessa história dos espias? Que pecados são derivados dessa inquietude, né, que às vezes assola o povo de Deus? A inquietude, ela gera, assim, a possibilidade de muitos outros pecados, mas eu queria só destacar aqui que a inquietude, principalmente, vai gerar uma desconfiança nossa de Deus. Isso em si é um dos maiores pecados que nós podemos ter. A gente não confiar que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu. Ele disse, eu vou fazer isso. E a gente disse, não, peraí, Deus, aí você aloprou, você não vai conseguir fazer isso. Aí é demais, até para você isso é demais. A gente pensa isso às vezes. E para mim isso é mais aquilo que de pior pode decorrer da nossa inquietude, né? E isso tudo não é o problema em si, mas é um sintoma. Tudo o que decorre da inquietude não é o problema em si, mas é um sintoma daquilo que está em nosso coração. Quando a gente tem inquietude, na verdade é porque o nosso coração está vazio. Não é que a gente realmente só está reclamando porque está sofrendo, é porque o nosso coração está vazio. Porque quando o nosso coração está completo, está preenchido por aquilo que é eterno, aí a gente começa a ver as coisas boas da vida. Por exemplo, na pandemia agora, tem muitas pessoas que não estão reclamando da pandemia, mas estão tentando ajudar os outros, estão vendo as coisas boas que estão acontecendo na vida das pessoas que estão à sua volta. Em vez de simplesmente focar que não está podendo mais sair de casa, focar que tem pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo, infelizmente tem pessoas morrendo. Mas tantas vidas estão sendo mudadas pelas oportunidades que a pandemia trouxe, de a gente poder levar a mensagem de Deus a pessoas que antes isso não podia, por exemplo, pelo YouTube, por exemplo. Entendeu? Então, quando o nosso coração está cheio pelo eterno, a gente consegue enxergar as coisas boas. Então, o sintoma disso tudo é que o nosso coração muitas vezes está vazio. É verdade, eu acho que está inflado de ar, né? E por isso que ele está meio assim, o que cai ali fica meio que sambando, né? Naquele oco, né? Eu, inclusive, estou lendo, por coincidência, lendo um livretinho, não é de um livro de nossa igreja não, tá? Mas é um livreto muito bonitinho,
e bem fundamentado em termos teológicos, que se chama Ego Transformado, do Timothy Keller, certo? Ele não é da nossa igreja, é um livretinho pequenininho mesmo, 40 páginas, e assim, ele vem falando justamente sobre isso, sobre o nosso orgulho, né? Usando Paulo como referência. Muitas vezes o nosso coração, ele está vazio mesmo, ele está cheio de ar por dentro e ele está inflado, é o termo que Paulo usa, né? Então, assim, ele até fica dolorido, né? De tanto ar que ele tem e de estar tão esticado só de ar, né? Que muitas vezes não cai nada lá dentro. Já viram quando você está com o seu estômago, né? Parece que só tem ar, quando ele está se... Nossa, é horrível, a sensação de mal-estar é muito ruim, né? Ele diz assim, o nosso coração está nessa situação. O nosso coração está assim, ele fica dolorido, mas ele está preenchido com o quê? Ar, apenas. É como se tivesse vazio muitas vezes. E a gente precisa entender que esse vazio, ele não precisa acontecer. Porque o sacrifício de Cristo, a vida de Cristo, tudo o que Ele fez, deveria preencher. Mas muitas vezes a gente não está preenchendo o nosso coração com aquilo que é... Sim. Olha, agora explodiu de comentário aqui. Gente, o negócio é só falar, né, Álvaro? Explodiu de comentário. Nossa! Gente, que legal aqui. A gente vai... Aqui Raulison falou, né? Precisamos ter uma conduta semelhante à igreja primitiva de Atos. Nos compadecer da situação de cada um e ao invés de criticar, se colocar à disposição para fazer a obra. Né? É justamente isso. Às vezes a gente só enche o coração de coisas ruins. Qual é a consequência disso? Há algo bom? Se você planta algo ruim e a consequência pode ser boa, quase impossível, né, Álvaro? Então, assim, o povo naquele momento... a irmã Maria Dantas diz aqui, temos que ter mais gratidão em nossos corações. Né? O povo duvidou que Deus os faria vitoriosos sobre os gigantes, já vendo essa questão do povo de Israel, né? Que estava inquieto por ocasião da retomada da terra prometida. Né? Então, assim, a gente vê isso que Álvaro comentou agora, sobre essa inquietude, né? Que fica no coração, que deixa o coração vazio, né? Que é resultado de um coração que está precisando ser preenchido de Deus, né? Então, assim, o povo se assustou. Disse, só tem gigante naquela terra, né, Álvaro? Só tem gente grande, a gente não vai chegar nunca para conquistar a terra prometida. E o interessante é que, de tudo do relato, eles pegaram só a parte ruim, mas além do relato também trouxeram coisas. E tudo que eles trouxeram eram coisas boas, mas eles esqueceram tudo que era bom e só focaram no ruim. Ou seja, eles não viram nada ruim, viram só coisas boas, mas ainda assim eles compreenderam que era muito ruim. Exatamente, incrível esse paradoxo, né? Eles viram só os gigantes, eles não viram as coisas boas que a terra tinha para favorecer. Não, a terra mana leite e mel, a terra é boa, a terra tem isso, é lindo, é o paraíso na terra, mas tem gigantes lá, né? Aí fica difícil. Que pena, a gente não vai poder ir. Gente... vamos voltar para o Egito, vamos dar meia volta e voltar para o Egito, né? Pois é, e ficaram naquela que até o Caleb e o Josué, né? Caleb e Josué disseram, não sejam desobedientes ao Senhor, por favor. E o povo ficou tão irado que o que foi que o povo quis fazer, Álvaro? Vamos matar esses dois. Eles estão criticando a gente por a gente não querer, a gente ver que os gigantes são grandes. Vamos matar, eles estão errados, né? Exatamente. Isso. São eles os errados, não somos nós. É basicamente isso. É basicamente essa questão do cancelamento também. Sim. Seja, linchamento agora, né? Linchamento. É o cancelamento da época, né? O que hoje em dia o nosso cancelamento é virtual. A pessoa deixa de ser um pária hoje em dia. Depois do cancelamento é uma pária. Então, esse é o cancelamento da época deles. Pois é, a gente faz muito isso, a gente sem perceber, né? A gente só não pega a pedra na mão, mas a pedra literalmente. Mas muitas vezes a gente tem essa postura na internet, porque uma coisa é você criticar algo que está errado, muito bem, mas existem formas de criticar. Certo? Assim, atacar as pessoas de forma vil e baixa, isso não faz parte da nossa postura, né? Só que o povo de Deus
nesse momento foi tão presunçoso que não só quis apedrejar, né? Não agiu por fé, agiu por presunção. E aí Deus disse, olha, façam do jeito que eu estou dizendo. Aí eles vão lá e fazem o quê? O quê, Álvaro? Eles decidem fazer o que eles querem. É basicamente isso. Deus diz, faça isso. Ele diz, não, Deus, eu vou fazer desse jeito. E você vai fazer o que eu quero. É basicamente isso que eles fizeram. Eu vou e você vai junto. Pois é, eles saíram carregando Deus a tiracolo, né? Assim, isso eu comparo também com a questão de Abraão, né? Deus disse, Abraão, vai ser desse jeito. Aí Abraão disse, vixe, está demorando tanto, Deus. Vamos fazer desse jeito aqui, venha comigo que eu vou te ensinar. É basicamente isso. E essa é a diferença, né, de fé. Porque fé, você não, Deus diz, faça isso, você não vê como fazer, mas você vai porque você sabe que Deus vai dar um jeito. E a presunção não, Deus diz, faça isso. Ele diz, não, Deus, vamos fazer desse jeito e você vai comigo porque eu sei que isso vai dar certo. E sou eu que sei. Então, a presunção é mais ou menos como uma arrogância. Isso. E a fé é como você depender de Deus, né? Exatamente. A fé, ela nos leva a cumprir as promessas de Deus. E a presunção, ao contrário, ela faz com que a gente tente justificar a transgressão. Então, Deus disse, olha, não vá, né? Não é esse o momento de agir. E aí o povo vai lá e diz, a gente vai tomar a cidade do jeito que a gente... E o que é que acontece? Fracasso. Eles são derrotados. Eles pensaram, eu imagino que eles pensaram mais assim, a gente não é o povo escolhido de Deus? Então, se a gente for, independente de como seja, Deus vai dar a vitória para a gente. Pois é, assim, com um conceito de eleição totalmente mal compreendido na cabeça, né? Porque eles achavam que eram os escolhidos, e muitas vezes isso acontece com a gente, viu, irmãos? Parece que a gente, como adventista, sabe algo que outro não sabe. Então a gente fica, nossa, né? A gente sabe de tudo. Mas, na verdade, Deus escolheu o povo de Israel, não foi para ser exclusivo, diferente de todo mundo. Eles participavam, eles foram eleitos para participarem do privilégio de conquistar outras nações. Mas como é que um povo que não sabe ser humilde vai ser exemplo, vai ser luz para as outras nações, né? E aí é quando entra o papel de Moisés. Moisés, e a gente aqui encerra, né, Álvaro? Porque eles já deram um monte de sinal ali que a gente é para encerrar e a gente ainda não encerrou. Porque tá bom, né? Isso. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Passa rápido mesmo. Então a gente vai falar sobre o papel da intercessão. A gente não pode deixar de falar sobre isso, encerrar essa lição sem falar sobre isso, né, Álvaro? Qual é o papel da intercessão diante de todo esse cenário que a gente viu agora? O interessante que eu acho da intercessão é que em toda a Bíblia a gente percebe a intercessão sendo praticada, né? Mas a gente quando se diz cristão, a gente diz que a gente é seguidor de Cristo, né? E o que é que Cristo fez na cruz? Cristo intercedeu. Ele intercedeu por aqueles que estavam matando ele. E o que ele faz agora, né? E é o que ele faz agora. Então, Moisés na época, Cristo não existia, ele não podia nem seguir os exemplos de Cristo, né? Cristo não tinha vindo à terra, desculpa, Cristo não existia não, Cristo não tinha vindo à terra. Ele não podia seguir o exemplo de Cristo. A gente hoje pode. E aí mesmo, sem ele seguir o exemplo de Cristo, ele sabia que o poder que a intercessão tinha. Então ele começou a rogar. Isso não foi só uma vez também não, na questão do próprio bezerro, em que ele disse, Deus, eles fizeram uma coisa muito ruim, mas tenha piedade deles, e se o Senhor quiser tirar eles do nome, tira o meu também, porque se fossem eles, eu também estou percebendo aqui que o negócio, entendeu? Então ele orou para Deus, intercedeu pelo povo, e ele intercedeu não só uma vez, em várias vezes. Em toda a Bíblia a gente percebe que a intercessão é algo poderoso e algo presente na vida do fiel. E ele tem que ser presente na nossa vida também. Pois é, muito forte isso, né? Moisés, ele agiu como um verdadeiro homem de Deus, né? E como nós devemos agir, e Moisés como um tipo de Cristo, né? Porque o que Moisés fez ali intercedendo pelo povo, porque Deus estava disposto a destruir, né? E a gente às vezes entende errado a questão da oração e da intercessão. A intercessão é uma parceria que a gente faz com Deus. Tem gente que diz que Deus fraco é esse, que mudou de ideia depois da oração de Moisés. E a gente entende mal isso, né? Porque foi o que Cristo fez aqui. Né? Ele veio ser propiciação, ele veio para aplacar a ira de Deus que deveria recair diretamente sobre nós. Então, o que é que Moisés fez? Ele disse, olha, Senhor, por favor, não faça isso com o meu povo. Né? Ele sabia que aquele povo era incrédulo,
e ele foi junto com o povo ao deserto, do mesmo jeito que Cristo passou pelo deserto da humanidade, de ter vindo, né, porque aquilo é graça, né? A gente pensa que a graça de Deus é a cruz, a graça de Deus foi Cristo ter se tornado homem. Foi Cristo ter se tornado homem em primeiro lugar para que ele pudesse vir interceder por nós da forma mais extrema possível, né? Então, assim, a gente vê Moisés fazendo o papel que lá na frente Cristo ia fazer por mim e por você. Isso nos ensina muita coisa. Com certeza. Né? Que ao invés mesmo sabendo que aquele povo era ruim, porque lá no começo Moisés tinha dito, Senhor, por que o Senhor colocou esse peso em cima de mim, Senhor? Mas quando ele assume a responsabilidade, ele diz, olha, eu sei que o povo tem defeito. Problemas técnicos. Foi um sinal para eu parar de falar, que eu estou falando muito. Foi. Então, basicamente, vamos encerrar, né, Álvaro? Vamos encerrar, então. Mas, basicamente, é isso, né? Assim, a gente precisa entender a graça. Finalizar. Vamos orar a Deus, né? Depois de uma conversa que a gente pôde aprender tanta coisa, né? Durante essa semana, a gente vai orar a Deus e pedir para que a gente, além de aprender, a gente aplique isso na nossa vida, né? Então, do jeito que estamos mesmo, vamos colocar em reverência. Pai querido, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, porque, apesar de tudo, nós estamos aqui, vivos, com saúde, na Tua presença. E isso é algo de muita alegria para nós. E neste momento, durante toda essa semana, a gente veio aprender com os exemplos de Israel, com como a inquietude na vida deles foi prejudicial para eles. E a gente percebe que em nossa vida, nós devemos colocar a Ti em nosso coração, preencher nosso coração contigo, Senhor. Porque nós sabemos que se nós tivermos uma atitude como a de Israel, nós teremos um resultado como o de Israel. E nós não desejamos isso para nós desejamos uma vida eterna ao Teu lado, Senhor. E por isso nós pedimos, preenche o nosso coração, tira todo o vazio que há nele e coloca Tua presença nele, Senhor. E que a gente venha aprender com os exemplos do povo de Israel, e que a gente venha aprender com os nossos próprios exemplos também na nossa vida, que a gente venha aprender com os nossos erros, e que quando nós errarmos, nós percebamos que nós temos uma saída, que é colocar nossos joelhos ao chão e rogar a Ti. Que também nós percebamos que nós podemos ser também um ponto de salvação para outra pessoa, que nós podemos interceder, que nós podemos trazer luz para a vida de outras pessoas. Que apesar de tudo, o Senhor nos deu uma missão de levar a salvação a todas as nações, e aí o Senhor retornará. Que nós coloquemos essa missão no âmago do nosso ser, e que a gente possa ser diferença, ser sal e ser luz nessa terra, e que a cada momento nós possamos tocar vidas e mostrar o Teu amor através de nós, Senhor. Então vem ficar conosco durante essa próxima semana, que a gente continue aprendendo cada vez mais, que a gente continue nos aproximando de Ti, Senhor, e que a cada dia esteja mais breve o Seu retorno. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.